Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, estamos no programa Nova Geração 167, Ver e Ouvir como Espírito. Antes disso, rapidamente agradecer de coração a quem está nos seguindo, a quem está nos ouvindo, mas a verdade é que a gente fica muito feliz com os seguidores, porque o seguidor é aquele que, estamos usando aqui a linguagem do blog, é aquele que tem um interesse maior, porque tudo aquilo que a gente publica como post, você recebe automaticamente. Então, para nós, é um sinal realmente de um interesse maior de acompanhar. Quem está seguindo via blog também pode seguir via e-mail. Por que isso é legal? Porque a gente vai, já organizar um grupo de e-mails específico para os seguidores, onde a gente vai desenvolver uma comunicação mais próxima. Essa é a ideia, A ideia é, estamos formando um grupo de muitas pessoas que mostram um interesse maior pelaquilo que a gente fala, pelaquilo que a gente compartilha, pelo que os amigos espirituais orientam. Então, vamos passo a passo estreitando esses laços. Então, a gente já quer, ainda esse semestre, começar a mandar e-mails para os seguidores, falando um pouco mais do que a gente está planejando para o próximo semestre, como é que estão as coisas, e a partir daí estreitar os laços e dar espaço para a contribuição de vocês, para a colaboração mais direta. Desde já, a primeira colaboração que a gente pede é a avaliação. A gente é só clicar aí nas estrelinhas. Elas são autoexplicativas. Para a gente é muito importante, a opinião de quem está ouvindo. A gente sabe, pelo próprio blog, que muita gente ouve os programas, muita gente está baixando os livros, mas ainda relativamente, na verdade, pouquíssimas pessoas em relação ao número do que ouve está avaliando. Então, ajuda a gente avaliando, é muito importante. Bem, vamos ao nosso tema. A gente vai ter mais dois programas, esse e o próximo, falando da percepção dos espíritos. Hoje a gente vai falar do ver e do ouvir. Você vai desencarnar, se é que já não está. Tá certo, Porque os desencarnados também ouvem os programas. Por isso, o nosso programa também, segundo o Livro dos Espíritos, é ouvido pelos desencarnados, Porque espírito ouve. Só que é muito curioso, Assim, quando você desencarnar, se já não está, perceba que a forma de ouvir muda, a forma de ver muda. A gente já tem obras bem interessantes mostrando a vida no geral do mundo espiritual. O Nosso Lar é um exemplo. Memórias de um Suicida mostra em mais detalhes a vida espiritual. Mas a gente ainda não tem, talvez tenha chegado o momento, muitas psicografias, Kardec já fez isso, até porque é difícil, tentando descrever, tentando mostrar que o ver e o ouvir do desencarnado é diferente. O espírito não vê como nós que estamos encarnados vemos. O espírito não ouve como nós que estamos encarnados ouvimos. Isso é muito interessante. Kardec já aborda isso lá no Livro dos Espíritos. A gente ainda não desenvolveu, mas talvez a gente esteja já chegando nesse momento que é preciso desenvolver isso. Vamos lá. Como é que o espírito vê, como é que o espírito ouve? Vou ser bem didático. Você e eu vemos com os nossos olhos. Você e eu, encarnados, ouvimos com os nossos ouvidos. Isso não se dá com o desencarnado. Que interessante, O desencarnado não ouve com os ouvidos nem vê com os olhos. O desencarnado ouve e vê com todo o corpo. Muito estranho, mas é verdade. Você pode até ter algum desencarnado agora que está ouvindo isso e dizendo que é mentira, mas é porque aí são os espíritos desencarnados que estão tão apegados à matéria, ao condicionamento. Uma vez, se você se deu conta que está desencarnado, para de ouvir com os ouvidos e ver com os olhos.
Vamos agora para Kardec, para ver se esclarece mais. Questão 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corporais? Quer dizer, ele é outra coisa, mas a gente já vai fazer a ponte com o que eu falei. A visão é limitada como a nossa? Não. A visão, ela reside neles. Então, ela não é limitada aos olhos. A visão é todo o corpo. Kardec vai explorar o assunto. É um assunto diferente, gente. Vamos abrir a cabeça para entender o que é espiritismo. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Kardec já está no outro ponto. Precisa de luz para ver? Acende a luz que está de noite, eu não estou vendo nada. Acende o fogo, que senão não enxergo. O que é que os espíritos vão responder? Né? O espírito, digamos, você desencarnou, aí você vai na sua casa, aí o quarto está escuro, aí você diz, ai que pena, não dá para ver meu filho porque está escuro. É assim? Não é para ser. Vamos lá. Como tudo, a gente vai repetir aqui quase todo o programa, depende tudo do grau evolutivo. Vamos lá. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Eles veem por si mesmos e não têm necessidade da luz exterior. Então, se for para salvar os outros, não adianta acender vela. Porque ele nem para ver precisa de luz. Para eles, não há trevas. Com exceção, né? É o tópico central de toda a questão. Com exceção daqueles que podem achar-se por expiação. Quer dizer, o estado normal do espírito é ele ver sem necessidade de luz. Então, se você desencarnou, bem, vai na sua casa ver o filho, a esposa, o esposo, o pai, a mãe, o amigo, a luz está apagada, você vai ver do mesmo jeito. Você não vai precisar fazer um processo de intuição para alguém acender a luz, não. Você já vê. Interessante isso, né? Quer dizer, o espírito, a luz é a luz que ele carrega nele. Então, um espírito equilibrado, ele é também uma luz ambulante. Né? Ele é uma lanterna que não precisa de pilha. Porque ele projeta a luz naquilo que ele quer ver. Fantástico, né? Fantástico. Aí a gente começa a ver como é interessante essa coisa de evolução espiritual. Quer dizer, o espírito, ele é a luz. Não só no aspecto simbólico. Objetivamente, ele ilumina. O espírito é uma lâmpada. O espírito irradia luz. É isso que está dizendo. E não é só simbolicamente, não. É uma luz que permite ver o mundo físico. O espírito entra numa caverna, espírito desencarnado, um espírito evoluído, um espírito lúcido, entra numa caverna de 1000 metros de profundidade, ele chega lá embaixo e ele vê tudo normal. É disso que os espíritos estão falando. Ah, tem uma caverna ali que vai lá no centro da Terra, 1000 metros de profundidade. O espírito vai para os 1000 metros, chega lá e ele vê tudo normal, como se estivesse na luz do dia. Olha que coisa interessante, né? O que é o poder espiritual? Então, e aí é bonita as palavras do Cristo, né? Aquele que anda na luz não há trevas. Aí a gente... Que redundância, né? Se está andando na luz, por que é que tem que ter trevas? Né? Não faz sentido. Mas é porque o Cristo é mais perto do que a gente, tudo junto, gente. Somar tudo junto e todo o conhecimento do Google não dá o alfabeto do Cristo, o beabá do que o Cristo sabe. Ou quando ele diz, aquele que está em mim não anda em trevas. O que é que ele quer dizer? O espírito que está sintonizado com o mais alto, ele vê tudo em todo canto. Ah, vou dar um mergulho no oceano, eu quero ir a 5.000 metros de profundidade. Chega lá, o espírito mergulha 5.000 metros no oceano e vê tudo. Como a gente vê em plena luz do dia, meio-dia, num lugar ensolarado. Bonito, né? Então, assim, a gente precisa entender o Espiritismo para a gente começar a entender o Cristo. A lógica é essa. Quer dizer, a gente está estudando aqui percepção do Espírito para, no passo seguinte, a gente poder ler o Evangelho e dizer assim, olha que coisa fantástica. Porque senão a gente ignorantemente ouve, legal, e pronto.
Não, é muita coisa que o Cristo está dizendo. Então, primeiro a gente tem que... Essa é a função do Espiritismo, né? O Espiritismo não é religião. O Espiritismo é um saber que vai ajudar a gente a entender melhor o saber mais profundo que está no Evangelho. É por aí. Ok, então, a iluminação que a gente chama é também luz, né? Entre aspas, material, luz objetiva. Vamos lá. Kardec vai ser mais ousado ainda. Se você se impressionou com isso, olha o que Kardec vai perguntar na 247. Os espíritos necessitam transportar-se para verem dois pontos diferentes? O que Kardec está dizendo? Meu amiguinho, ok, eu estou em Paris, desencarnado. Eu quero dar uma olhada para ver o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil, e em Sydney, na Austrália. Eu quero dar uma olhada no que está acontecendo agora nesses dois pontos. Como é que eu faço? Né? Carlos Luiz Kardec está perguntando isso? Sim. Continuação da pergunta. Pode, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? O que é dois hemisférios? Né? Dois hemisférios. Eu divido a Terra no meio e eu pego os dois pontos. Brasil e Austrália, Brasil e Japão. Nova York e Tóquio. É isso que Kardec está perguntando. Eu quero ver nos dois extremos da Terra. Nos dois hemisférios. Né? Seja norte e sul, seja leste e oeste, quer dizer, os dois pontos mais distantes da Terra. Eu posso ver de onde um espírito desencarnado pode ver? 246 está falando de ver no escuro. Entendeu? Estamos falando de luminosidade, de escuro e claro. Na 247 nós estamos falando de distância. Distância. Resposta. Rufem os tambores. Resposta dos espíritos, da equipe, né, da codificação. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, quer dizer, o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz, mais de 300 mil km por segundo, pode-se dizer que vê ao mesmo tempo e em toda a parte. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo para vários pontos diferentes. Kardec colocou dois. Os espíritos aqui, desculpa o termo, alopraram. Né? São vários, não é só dois, não. Né? Para que essa miséria? Pode vir em vários. Aí, volta o ponto central do livro dos Espíritos. Porque os Espíritos repetentes para evitar mal entendido. Essa faculdade, porém, depende de quê? Da sua pureza. Quanto mais puro, mais poderosa a sua irradiação. Quanto menos depurado, tanto mais limitada é a sua visão. Então, meu irmão, você está desencarnado, testa. Concentra agora, se você está no Brasil, né? No Japão, em Nova York e em Paris. Se você não conseguiu ver esses três lugares agora, 1, 2, 3 já? Não conseguiu? Então você é espírito atrasado. Não precisa mais ter dúvida. É um teste muito simples. Você não está entre os espíritos com um bom grau de pureza. Apenas os espíritos superiores podem abarcar o conjunto. Isso aqui é extraordinário. Eu tenho um amigo que tem, enfim, né, tem um longo trabalho aí e ele tem muitas experiências mediúnicas com espíritos evoluídos. E é muito interessante o que ele narra. Ele diz que às vezes, fora do corpo, trabalhando com esses espíritos, né, diz que algumas vezes o amigo espiritual levou ele como que para sentir um pouco como é a rotina dele, assim, como é que é um instante dele. E ele diz que é uma sensação de quase loucura, porque diz que acontece tanta coisa num segundo, um espírito superior, ele resolve tanta coisa num instante, tantos apelos, tantas orientações, tanta coisa, que ele disse que é como se ficasse tonto. Enquanto o espírito superior está em profunda paz, resolvendo tudo aquilo ali. Interessante, não é isso?
Muito interessante. Por isso, gente, a dificuldade de espíritos verdadeiramente evoluídos tratar alguns temas com a gente. Porque eles veem tanta coisa, eles compreendem tanta coisa. Na hora de sintetizar em palavras limitadas é muito complicado. Entendeu? É como se, vamos pegar aqui, você está num prédio altíssimo, com um binóculo poderosíssimo, vendo o que se passa em 3 grandes avenidas de uma grande cidade. Sei lá, está em São Paulo. E alguém pede, descreve o que você está vendo. Aí você diz, nessa avenida eu estou vendo isso, né? Eu estou vendo uma pessoa andando assim, estou vendo uma mulher que acabou de cair, estou vendo não sei o quê. Descreve. Então, a chance de mal entendido é muito grande. Né? Daí toda a delicadeza dos espíritos superiores com o livro dos espíritos, né? Psicografia indireta, dezenas de médios, para ver se consegue falar uma coisa que a gente entenda. A linguagem dos espíritos é sempre muito clara e muito delicada. Está sempre dizendo, olha, é assim, mas é para espírito superior. Por que é assim? Porque o pensamento ele se desloca mais rápido que a luz. Então, de um ponto de vista prático, ele está vendo tudo. Então, né, é delicado. E é extraordinário. Né? Então, a percepção de um espírito realmente superior é algo que nos perturbaria se a gente tivesse. É tanta informação, tanta decisão, tanta providência, e num clima de paz tão profunda que a gente não consegue entender. Né? Kardec vai comentar aqui, vamos lá. A faculdade de ver nos espíritos é uma propriedade inerente à sua natureza e reside em todo o seu ser. É o que eu estava dizendo no começo, o espírito vê com tudo, com o corpo todo. Como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. Né? Você tem uma chama, ela está ali, a chama toda, não um pedaço. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, abarca de uma só vez o espaço, os tempos e as coisas. E é pesado demais, gente, a gente estudar isso assim, tem que reconhecer, né? Só estudar já dói. Olha o que Kardec está dizendo aqui. Isso aqui dá 30 livros excelentes. A percepção de um espírito evoluído, ela abarca de uma só vez o espaço, os tempos e as coisas, e para o qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Assim, só para lembrar, quem é Kardec, né, gente? Kardec é um dos espíritos mais evoluídos que já encarnaram na Terra. Aí você imagina esse espírito conversando com Jesus, com João Evangelista, que estava bem próximo, e etc. Então, quando Kardec fala isso, Kardec também vive isso. Né? Porque a gente tem algumas informações bem discretas, mas psicografia do Chico Xavier, contando algumas experiências de Kardec fora do corpo com os espíritos. Então é muito interessante, porque Kardec é um grande intelectual, extremamente lúcido, mas que tem capacidade emocional de ter esse tipo de experiência. Então, assim, vamos imaginar, né? Ao mesmo tempo, você abarca todo o espaço, todos os tempos. Todos os tempos. Por que eu estou destacando isso? Porque questões acima, a gente estudou que para os espíritos muito evoluídos, o passado e o futuro é o presente. Então, assim, imagina, pegar um espírito realmente evoluído, um Bezerra de Menezes. Ele está aqui, digamos, está do seu lado. Está aqui do seu lado. Ele se concentra, ele compreende todo o seu passado, todo o passado da história do país que ele está, toda a história do planeta, ele compreende toda a linha evolutiva que está se desenrolando e ele vê tudo. Isso cabe na nossa cabeça, espírito atrasado? Vamos falar sério, aqui só pra gente, ninguém vai saber. Gente, então a evolução é por isso que é triste a gente ver muitos espíritas aí, principalmente os que têm a carreira para ser famoso, fingindo evolução. Gente, evolução é isso, não é falar bonito, não é ter tietagem. Isso é estupidez, evolução é isso aqui. Não dá pra gente ainda. Não dá.
Evolução é isso aqui. É você estar num planeta ou num país e você abarcar o passado e o presente e saber para onde é que ele está arrumando no futuro. De cada indivíduo e do conjunto social. E não tem nenhum obstáculo. Então ele está aqui, se ele quiser, ele sabe tudo o que está acontecendo no oceano aqui, que margeia o Brasil, como é que está o Atlântico, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe como é que estão as baleias, os golfinhos, os peixes, as algas, ele sabe. Ele capta tudo. Ele capta tudo. Ele sabe dizer, olha, tem tantos tipos de alga aqui nesse oceano. Estão nesses locais. Ele sabe. É o que Kardec está dizendo. Ele abarca de uma só vez o espaço, os tempos e as coisas. Não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se, né, já para concluir, continuando aqui em Kardec, que deva ser assim. O Espírito Superior, ele diz assim, ó, é como ele está dizendo, é assim que é como que diz assim, eu sei que é assim, então compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão opera-se pelo funcionamento de um órgão impressionado pela luz. Sem luz, ele está na obscuridade. No espírito, sendo a faculdade de ver um atributo dele próprio, a abstração feita a qualquer agente exterior, quer dizer, independente de qualquer coisa exterior, a visão é independente da luz. Gente, é só um sabor, né, que a gente está dando para vocês. Não dá para dar tudo. A gente falou da percepção visual. Ainda tem a percepção auditiva, os sons. Mas, assim, eu vou deixar para aí as questões, para vocês lerem, né? E posso dizer que o padrão é o mesmo, tá certo? Senão a gente um dia vai voltar a essas questões, se Deus quiser. Vamos trabalhá-las, né? Aprofundá-las. Se Deus quiser, alguns de vocês vão, né, poder se debruçar e aprofundar elas, né? Para que a gente possa ir amadurecendo. Mas, assim, eu acho que essas questões, elas nos dão de uma forma muito prática, objetiva nesse sentido, o que é a mente de um espírito superior. Então, meus irmãos, enquanto você, independente da sua religião, ou da minha, da crença ou da descrença, se nós não tivermos essa capacidade, superioridade espiritual é uma meta, não é uma realidade. Né? É uma meta que deve ser perseguida todo dia, mas não é uma realidade já concretizada no nosso ser. Se você tem essa capacidade, manda um e-mail e manda as experiências para a gente divulgar sem dizer o seu nome, só para a gente aprender um pouco mais. Um beijo no coração, um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Quero destacar um aspecto que penso ser importante para todos vocês. A percepção, a ampliação da percepção está diretamente ligada à paz do coração. Quanto mais pacífico é o ser, quanto mais confiante em Deus, a confiança verdadeira que dá tranquilidade, quanto mais o espírito emocionalmente se entrega ao Criador, mais ele percebe. Para o ser temeroso, que ainda não tem profunda e ampla confiança no Pai Criador, tudo o assusta. Ver um pouco mais, perceber um pouco mais, escutar um pouco mais, apavora. Por isso, quanto mais inferior o espírito, mais limitada é a percepção. Porque a percepção ampla só é suportada pelo espírito que adquiriu profunda paz. E profunda paz só existe com absoluta confiança em Deus. Portanto, meus filhos, é importante entender esse vínculo. Paz profunda, fé verdadeira,
percepção amplíssima. Deus não quer esconder nada de seus filhos. Deus quer que seus filhos se preparem para perceber cada vez mais. Pessoas dizem: Deus se esconde do ser. Mentira! Deus se revela para todos na medida do amor, na medida que cada um pode suportar. Não seria amor Deus permitir que filhos frágeis tivessem visões tão grandiosas que enlouquecessem. Então, para o ser ainda infantil, Deus se apresenta como flor, como pôr do sol, como estrela, como sentimento mais suave. Para espírito já maduro, Deus se apresenta como glória, como luz intensa, como galáxias e constelações que se movem de maneira extraordinária. Mesmo Deus, que pelo o padrão do amor, mostra sua beleza ajustada à capacidade de cada filho. Por isso, aquele que quer perceber, aquele que quer compreender muito, precisa e deve cultivar paz no coração, confiar em Deus, não temer. Quantas e quantas vezes queremos levar espíritos da terra a esferas um pouco melhores do que aqueles estão acostumados na lama do mundo. Eles se apavoram. Eles não conseguem contemplar belezas extraordinárias, porque ainda não conseguem entender que só Deus é grande. É que eles não precisam estar competindo com Deus. Então eles se perturbam, porque eles acham que eles são capazes de se proteger. E diante de algo grandioso, eles se perturbam. E quantas pessoas simples conseguem viver experiências extraordinárias, porque eles simplesmente sabem, esteja no corpo, no mundo ou fora do mundo, como eles dizem, é Deus que toma de conta. Certa vez levei o que vocês chamam de um matuto, homem do interior, espírito de bondade muito grande, para ver uma dessas cenas que fazem muitos intelectuais gemerem e chorarem e acordarem apavorados no mundo. Então eu ia conversando com ele, preparando. E quando vimos cena maravilhosa de luzes de grande esplendor, ele não teve medo. E eu perguntei: você não teme? Ele disse essa frase que eu nunca esquecerei: é coisa de Deus, Deus toma de conta. Foi muito bonito para mim ver isso, porque esta é a verdade universal. Somente quem se entrega a Deus é capaz de suportar em paz e extrair extrema felicidade em visões extraordinárias. Aos ditos sábios e doutos, já ensina o Cristo: nada será revelado. Não porque Deus tenha raiva ou eles não mereçam, não é isso. Eles não podem suportar o que os simples de coração podem. E por isso Deus revela mais a esses filhos, porque o seu coração é de entrega, é de filho que abraça pai, não é de pessoa que se acha poderosa e quer disputar. Esses sempre vão se sentir humilhados diante do Pai. Os simples sempre usufruirão da grandeza do amor, porque seus corações estão abertos para as mais belas e elevadas percepções possíveis. Espero ter ajudado que vocês relacionem paz, fé e percepção.
Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.